primeira delas, como é, Danilo, você como técnico, como é um jogador que foi contratado como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Vitor Roque, jogador novo que sai do Atlético Paranaense, vai para o Barcelona, aí vai para o Valência, né? E do Valência, ainda pertencendo ao Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras. Betis, desculpe. Vai do Betis, mas ainda sendo do Barcelona, ele volta para o futebol brasileiro para o Palmeiras e completou hoje 7 jogos. 7 jogos. E 7 jogos ainda não marcou. Como é para um jogador que ele é menino ainda, né? 23. Como é que é o papel do treinador com o Vitor Roque pela ausência de gols? E já emendo uma segunda pergunta. 20 anos, desculpa. 20 anos. 20 anos. 20 anos. E já emendo uma segunda pergunta. É um Palmeiras que pode chegar forte no Mundial ou aí a brincadeira é outra? Eu acho que todo treinador quer, né? Em cada posição você ter 2 jogadores de qualidade. Isso é fundamental. E ele foi bem citar aquilo ali eu vou jogar com meia, o cara faz 2 funções. Isso aí ajuda muito o treinador, né? Você não tá rendendo aqui, você muda ali, passa para lá e ele rende de lá. Então isso aí ajuda muito. E o Palmeiras, do meio para frente aí, gente, nossa, é o melhor time do Brasil, né? Tem muita opção. Melhor que o Flamengo? Todo mundo bom. Mais ou menos, a altura, né? Igual. Se pegar individualmente... No Mundial, dá tempo pro treinador, chegando essas peças, dá tempo de azeitar o time e ir pro Mundial, que o Mundial é uma competição que a gente imagina que vai ter a missão é passar da primeira fase. Uma dificuldade maior. É difícil, mas hoje eu vejo o Palmeiras com condições, viu? Eu vejo o Palmeiras com condições de chegar lá e brigar. Ô Miller, essa ausência de gols do Vitor Roque, ele vai tirar de letra, o Abel vai saber gerenciar isso, porque a gente cobra, né? Isso é uma coisa natural, né? Claro. Aqui, infelizmente, no Brasil, se cobra por jogo, né? O jogador. Não. É claro, time grande, a cobrança é muito grande. Mas eu acho que ele tem tempo, né? Como ele é novo, tem tempo, daqui a pouco ele sai o primeiro gol, o segundo, e ele, né, gradativamente, naturalmente, ele vai readquirindo a confiança e fazendo os gols que ele estava acostumado a fazer no Atlético Paranaense. Então acho que, como o time do Palmeiras ainda está assim, faltando alguns jogadores, aquela coisa toda, daqui a pouco o Vitor Roque vai reencontrar o caminho do gol, porque é um jogador que sabe fazer gol, ele sabe jogar, né? Então acho que essas muitas boas opções do Abel, né, daqui a pouco vai ser benéfica para ele. Isso é um detalhe, Xará, ou Garrafa. O Vitor Roque não é que é um atacante que está 7 jogos sem marcar gol e não está fazendo nada. Primeiro que ele já fez 2 gols nos últimos 2 jogos e por um fio de cabelo a arbitragem anulou. Contra o Cerro Porteño foi a mesma situação. Aliás, foi até pior do que essa aí do Corinthians. Então ele marcou um gol em cada jogo, foram 2 golaços. O contra o Cerro, então, foi demais, ele cavou por cima do goleiro. E além disso, ontem, por exemplo, ele estava marcando na bandeirinha de escanteio da lateral direita no campo de defesa. Ele correu muito, se entrega muito, saiu de campo aplaudido de pé. Então não é um jogador que está em má fase e não está fazendo nada. Ele está jogando muito para o time e todo mundo viu que ele sabe fazer gol. Então ele não marcou gols que valeram. Mas ele fez a jogada dele, o que ele tinha que fazer na hora, ele fez e muito bem feito, além de jogar para o time. Então todo mundo está tranquilo em relação ao Vitor Roque e mesmo com o gol de ontem sendo anulado, ele sai muito no lucro em relação à visão que o torcedor tem com ele. Paulo, Vitor Roque e o Mundial. Cara, na realidade o Vitor Roque, quando eu mencionei aqui, olha, tem que dar um tempo para esse garoto, não é assim, veio custando muito, mas vai colocando aos poucos. Tem que colocar, tem que pôr. Não é assim. Na realidade, ele foi pro Barcelona, não jogou. Foi pro Betis, fez um jogo ali e volta pro Brasil, um time grande. Um time grande contra o Palmeiras. Para ganhar títulos. A responsabilidade é muito grande. É um bom jogador? É um bom jogador. Agora tem que ter paciência com ele. Tem que ter paciência com esse garoto, porque senão você acaba perdendo um grande jogador. A outra pergunta era... Sobre o Mundial? Cara, nós já estamos vendo aí um Palmeiras completamente diferente. Esse jogo do Corinthians mostrou um Palmeiras completamente diferente, com uma dinâmica completamente diferente. Então você tem o Felipe Anderson indo pela direita, ali pela esquerda você já começa a colocar o Estevão ali provando ele também daquele lado, e você tem alternativas. Então, nesse momento, nós estamos vendo um outro Palmeiras para chegar bem no Mundial. Bom, para a gente dar sequência no programa, porque tem ainda que falar do São Paulo, tem o Santos, tem muita coisa para falar para você, seleção do Danilo, tem muita coisa para a gente falar ainda. O mestre está na ponta da linha, né, Chiri? Para o mestre, para fechar este Palmeiras. Deixa eu ouvir o mestre primeiro para a gente fechar esse derby aí, já que o mestre falou que queria comentar sobre Corinthians
e Palmeiras 2-0, mestre. Diz aí. Oi, garrafão velho de guerra. Ó, o derby foi assim, ó. Pararam, 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 no ritmo da valsa antiga, viu? O Palmeiras foi lá, fez 2-0 e depois ficou apenas valsando até o final do jogo. O Corinthians sofreu muito pela ausência, sobretudo, dos dois jogadores que poderiam organizar um pouco aquele meio de campo desprovido do menor talento, da menor criatividade, né? O Carlos ou o outro companheiro dele que poderia compensar, né? O Coronado. Mas, enfim, esse foi o jogo. O Palmeiras venceu 2-0, logo no primeiro tempo, já definiu o placar e mereceu. O Corinthians não fez nada para mudar esse cenário. Abraços, amigo. Abraço, mestre. Bom, eu quero a classificação do campeonato, só que antes, já que falamos de Mundial, vamos chamar aqui Roberto Avalone para falar deste Palmeiras e o que esperar desse Palmeiras agora com Paulinho, com esses grandes jogadores, pensando em Mundial, hein, Avalone? Muito bem, Garrafa, muito boa noite. Boa noite, Chicos, meu Boa parceiro. Noite. Boa noite pra você. Pra mim mesmo, porque pra você tá terrível a noite. Desde ontem você não dorme. Meu Deus. E o Paulo Sérgio, enfim, ficou lúcido. Parabéns, Paulo Sérgio! Exclamação! Falou que o Palmeiras está diferente, que o Palmeiras está melhor, que vai chegar no Mundial e lutar! E o Danilo, que tem uma frustração que eu vou contar agora, papo de bastidores. O Danilo me confidenciou, eu vou falar, Danilo. Comigo não tem segredo. O Danilo me falou que o sonho dele era jogar no Palestra e ele não conseguiu jogar. Que pena, porque eu queria ver o Danilo. Não falou não, Danilo? Não falou, tudo bem. Eu achei que tinha falado. Mas o que importa é que o Palestra ganhou do Corinthians. Agora, eu concordo com Alex Miller. Nome e sobrenome de craque. Era pra ter sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corinthians 0. E o título paulista? Chicos, vocês o máximo poderiam fazer era isso. Agora acabou o ano, Chicos. E a farra acabou, Chicos. Mas e o título? O título qual? Do Paulistinha? É seu, Chicos. Parabéns. Paulistinha? Isso, parabéns, Chicos. Ué, quando você ganha é Paulistão, quando você perde é Paulistinha. Chicos, aqui tem comando. Se eu falei, tá falado. Pronto, Garrafa, eu devolvo a bola pra você, mata no peito e o comando passa a ser seu depois de ter sido meu. Um grande abraço da minha parte, tchau.